Estávamos no meio do jantar, quando Mark, de repente, largou o garfo. Ele me olhou direto nos olhos e perguntou: "Quem é Walter Briggs?" Meus rachis congelaram no ar. Meu coração disparou. Walter Briggs. Não era um nome qualquer. Era um código. Um nome falso que eu e a Cecília inventamos numa noite de bebedeira. Fizemos um pacto. Se alguma de nós estivesse em perigo e não pudesse pedir ajuda diretamente, Walter Briggs seria o sinal. Só nós duas sabíamos disso. Ninguém mais. E Cecília estava desaparecida há um mês. Ela tinha dito que viajaria para a Tailândia, Chiang Mai. Até me ligou por vídeo do aeroporto, rindo, mostrando as lojas. "Sophie, quer que eu te traga alguma coisa?" Foi a última vez que vi o rosto dela. Depois disso, mensagens sem resposta. Ligações que não completavam. O último post. Um mercado noturno em Chiang Mai. E então, nada. Como se ela tivesse sido apagada do mundo. E agora, meu marido. Um homem que não tinha ligação nenhuma com ela. Que mal curtia as fotos dela. Acabava de dizer aquele nome. O código. "O que foi?" Ele perguntou, percebendo meu silêncio. "Nada." Respondi, tentando parecer normal. "Só nunca ouvi esse nome. Onde você viu?" Um amigo comentou. Ele disse, tomando um gole de água. E mudou de assunto, como se não fosse nada. Mas pra mim, era tudo. Depois do jantar, ele foi tomar banho. E eu fiquei ali, parada. Com as mãos suando, a cabeça gritando uma única pergunta. Como ele sabia? Esperei a água começar a correr no chuveiro. E fui até o celular dele. Eu sabia a senha. Nosso aniversário. Minhas mãos tremiam enquanto desbloqueava. Mensagens, nada. Chamadas, nada. Notas, nada. Limpo demais. Perfeito demais. Suspeito. Então fui até o notebook dele. Abri tudo. Histórico. Arquivos. Downloads. Nada. Até que encontrei os registros de uma aplicação de viagens. E meu mundo parou. Um mês atrás, Mark disse que ia para Xangai. Viagem de trabalho. 3 dias. Eu mesma ajudei a arrumar a mala dele. Mas o registro dizia outra coisa. Ele não foi para Xangai. Ele foi para Chiang Mai, Tailândia. Data de ida. Um dia antes da Cecília chegar. Data de volta. 2 dias depois que ela desapareceu. A água do banho desligou. Fechei tudo rapidamente. Voltei pro sofá. Fingi estar mexendo no celular. Ele saiu do banheiro secando o cabelo. "Ainda acordada?" "Um pouco mais." Ele sorriu e foi pro quarto. Apagou a luz. E eu fiquei ali, olhando pro escuro. Com uma única pergunta na cabeça. "O que você fez na Tailândia, Mark?" Na manhã seguinte, menti. Disse que tinha um projeto urgente fora da cidade. "Pra onde?" Ele perguntou. "São Francisco." "Quando volta?" "Não sei. 3 ou 4 dias." Ele sorriu. "Se cuida." "Você também." Naquela mesma tarde, eu peguei um voo, mas não para São Francisco, para Chiang Mai. Assim que desci do avião, o calor úmido me atingiu como um soco. E eu soube. Eu estava no último lugar onde minha melhor amiga foi vista viva. Fui direto pro hotel dela. Lotus Courtyard. Mostrei a foto na recepção. "Você viu essa garota?" A recepcionista hesitou, digitou algo e assentiu. "Sim, ela ficou 3 noites." Meu coração parou. "E depois?" "Ela não fez check-out. O quarto ficou como estava." "E a bagagem?" "Ainda está aqui. Aquilo me destruiu. A mala dela ainda estava ali. Mas ela... Não." Respirei fundo e mostrei outra foto. "Esse homem também ficou aqui?" Era o Mark. A recepcionista olhou e confirmou. "Sim, ficou 5 noites. 5. Mais tempo que a Cecília." "Quais quartos?" 312 e 315. Mesmo andar. 2 portas de distância. Por um segundo, a explicação mais óbvia veio. Eles estavam tendo um caso, mas não fazia sentido. Cecília odiava o Mark, de verdade. Já chegou a dizer na cara dele: "Sophie tem ótimo gosto pra tudo, menos pra homem." Então por quê? Por que ele estava lá? Por que ao lado dela? "Quero ver as câmeras de segurança", eu disse. Minutos depois, eu estava em uma sala cheia de monitores. E vi. Tudo. Cecília entrando no hotel, sorrindo. Viva. E então, ele apareceu. Mark. Boné. Máscara. Sentado no canto. Observando. Ele não falou com ela. Não chegou perto. Mas seguiu ela. Ela saiu para passear. Ele foi atrás. Ela foi ao templo. Ele atrás. Mercado noturno. Ele atrás. Até quando ela parou para acariciar um gato, ele estava do outro lado da rua, observando. Meu corpo começou a tremer. Aquilo não era um caso. Pessoas que têm um caso não agem assim. Aquilo era perseguição. "E no terceiro dia?" Perguntei. A gravação mostrou. Cecília saindo do hotel. Mochila nas costas, mapa na mão, sorrindo. Indo em direção ao leste. 2 minutos depois, Mark saiu, pela lateral. E foi atrás. E então, as câmeras acabaram. Porque dali pra frente, não havia mais cobertura. Fiquei em silêncio. Saí da sala. Abri o mapa no celular. Segui o caminho. Ruas, mercado, posto de gasolina. E no final, um penhasco. Fiquei olhando pra tela, sem conseguir respirar.
Ela foi pra lá. Ele seguiu. E depois disso, ela desapareceu. Eu fiquei parada por alguns segundos, olhando aquele ponto no mapa. O penhasco. Era o último lugar possível. O último rastro. E no fundo, eu já sabia. Se havia uma resposta, ela estava lá. Peguei um táxi. Mostrei o destino. O motorista hesitou por um segundo. Você vai sozinha? Vou. Ele não disse mais nada. Mas o silêncio dele já dizia muito. A estrada foi ficando cada vez mais vazia. Menos prédios, menos pessoas, menos vida. Até que paramos. É aqui. Desci. O vento era forte. O som do mar batendo lá embaixo ecoava como um aviso. Cada passo que eu dava parecia errado. Como se eu estivesse invadindo um lugar onde não deveria estar. Caminhei até a beira. Olhei para baixo. Alto demais. Perigoso demais. Um lugar perfeito para alguém desaparecer. Meu coração estava acelerado. Minha mente gritava para eu ir embora. Mas então, eu vi. Perto de uma pedra, algo preso entre as rachaduras. Me aproximei devagar, as mãos tremendo. Era um pedaço de tecido. Rasgado. Sujo. Eu reconheci na hora. Era da Cecília. O mundo ficou em silêncio. Não tinha mais dúvidas. Ela esteve ali. Mas isso não era tudo. Mais alguns passos à frente, havia marcas no chão, como se alguém tivesse escorregado. Ou sido puxado. Engoli seco. Meu corpo inteiro gelou. Então ouvi um som. Passos. Atrás de mim. Virei devagar. E meu coração simplesmente parou. Mark. Ele estava ali. Parado. Me olhando. Sem surpresa. Sem pressa. Como se já esperasse por mim. Você não devia ter vindo. A voz dele estava calma demais. Fria demais. O que você fez com ela? Minha voz saiu falhando. Mas eu precisava ouvir. Precisava que ele dissesse. Ele deu alguns passos na minha direção. Devagar. Controlado. Eu tentei conversar. Aquilo me arrepiou. Conversar? Ela sabia demais. O mundo girou. Sabia o quê? Ele sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era vazio. Sobre você. Meu cérebro travou. O quê? Você acha mesmo? Ele inclinou a cabeça. Que foi coincidência eu entrar na sua vida? Meu coração começou a bater mais rápido. Forte. Errado. Eu te encontrei. Por causa dela. O ar sumiu. Cecília falava muito de você. Minha melhor amiga. Minha pessoa de confiança. Ele deu mais um passo. Eu precisava chegar até você. Por quê? Ele me olhou, como se eu fosse um enigma resolvido. Porque você é muito fácil de amar. Um frio percorreu minha espinha. Aquilo não era um elogio. Era um aviso. E muito fácil de manipular. Minhas pernas travaram. Ela percebeu. Ele continuou. Percebeu rápido demais. Lágrimas começaram a descer, sem eu perceber. Ela tentou te afastar de mim. Ele disse. Aquela história de Walter Briggs. Foi ideia dela, não foi? Meu coração afundou. Ela achou que conseguiria te salvar. Silêncio. O vento ficou mais forte. O mar mais alto. E conseguiu? Perguntei quase sem voz. Ele parou. Me encarou. E sorriu. Você veio até aqui? Não veio? Naquele momento, eu entendi. Eu não estava ali para descobrir a verdade. Eu estava ali porque ele queria. E isso era a pior parte. O vento gritava ao nosso redor. O mar batia lá embaixo, violento. E eu, finalmente entendi. Eu não estava ali por acaso. Eu fui trazida até ali. Por ele. Você matou ela? Perguntei. Minha voz saiu baixa, quase quebrando. Mark não respondeu de imediato. Ele olhou para o penhasco. Depois, deu mais um passo na minha direção. Ela se colocou no caminho. Meu estômago virou. Eu só queria que ela ficasse quieta. Ele continuou, como se estivesse explicando algo simples. Mas ela não parava. Imagens passaram pela minha cabeça. Cecília me puxando, me afastando, insistindo para eu enxergar coisas que eu ignorava. Ela não estava tentando competir. Ela estava tentando me salvar. Ela veio aqui comigo. Mark disse. Disse que ia te contar tudo. Meu coração parou. E então? Ele me olhou. Frio. Vazio. Ela escorregou. Silêncio. Mas eu vi. Eu vi as marcas no chão. O tecido rasgado. A luta. Você está mentindo. Ele sorriu. Levemente. Você quer mesmo a verdade? Eu não respondi. Mas ele continuou. Ela tentou correr. A voz dele ficou mais baixa. Eu só... segurei. Minhas pernas ficaram fracas. Foi rápido. O mundo ficou distante. Como se tudo estivesse acontecendo longe de mim. Cecília, sozinha, lutando, sabendo que ninguém viria. E eu, vivendo normalmente. Lágrimas escorreram. Mas algo dentro de mim mudou. Quebrou. Ou talvez, acordou. E agora? Perguntei. Ele deu mais um passo. Agora você vem comigo. Meu coração acelerou. Mas dessa vez, não era medo. Era clareza. Eu dei um passo para trás. Você acha que eu não entendi? Ele franziu a testa. Pela primeira vez. Eu sei por que você me escolheu. Eu disse. Porque eu confiava fácil. Porque eu amava fácil.
porque eu não questionava. Silêncio. Mas você errou uma coisa. Ele inclinou a cabeça. Eu aprendo rápido. Antes que ele reagisse, eu puxei o celular do bolso. Eu já sabia. A tela estava gravando. Áudio, vídeo, tudo. O olhar dele mudou. Pela primeira vez, preocupação. Você acha que isso muda alguma coisa? Ele disse, avançando. Não, respondi. Mas isso muda tudo. Ele veio pra cima, rápido. Mas dessa vez, eu não congelei. Desviei e corri. O vento cortava meu rosto. O chão irregular quase me derrubando. Mas eu não parei. Atrás de mim, os passos dele. Mais rápidos. Mais pesados. Por um segundo, eu achei que não conseguiria. Até ouvir outra coisa. Sirene. Alta. Próxima. Mark parou. Eu também. E então vi. Viaturas. Polícia. Ele me olhou. Sem emoção. Sem raiva. Só vazio. Foi ela, não foi? Ele disse. E naquele momento, eu entendi tudo. Cecília. Ela sabia que não conseguiria me convencer. Então fez outra coisa. Ela deixou pistas. O código. O nome. Walter Briggs. Não era só um aviso. Era um plano. Um último movimento. Pra me trazer até a verdade. Mark foi levado. Sem resistência. E eu fiquei ali. Sozinha. Olhando o penhasco. O mesmo lugar onde perdi minha melhor amiga. Mas também onde finalmente abri os olhos.